Oi, pessoal. Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Bola, cebola, cebola, television do inglês. O programa Livros em Revista, tanto quanto todo o programa, toda a grade de programação da emissora, tem sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e com um elevado grau de cultura. Desta feita, nós não vamos ter um entretenimento com o Roberto, mas nós vamos ter informações sobre um novo procedimento fisco-contábil que vai mexer com toda a estrutura industrial e, por consequência, comercial e social deste nosso país. Antes de passar para ele, com ele, melhor dizendo, eu quero agradecer novamente a Betânia, Luciana e o Márcio pelos valorosos trabalhos técnicos, sem os quais nós não entraríamos nas vossas ferramentas midiáticas. Agradeço também, como sempre faço, a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere no universo lusófono. Quero também agradecer ao pessoal da Certos Informática, que nos presta também valiosos serviços, tudo que você precisa de computador, rede, esse pessoal faz, resolve e te encaminha. www.certos.net.br, que está patrocinando um projeto muito interessante, que é do Teatrarte, uma escola muito interessante, que valoriza a arte, por isso eu estou fazendo questão de propalar. Se vocês se interessarem, www.teatrarte.art.br. Roberto Gilzio Júnior, administrador de empresas, engenheiro eletrônico, desenvolvedor de software há muitos e muitos anos, ele não é tão velho assim, mas há muitos anos. E o que garantiu, naturalmente, compartilhar toda a evolução tecnológica e dos negócios que este país tão frequentemente absorve. Ele é fundador da RG2 Sistemas e que desenvolve um sistema de gestão empresarial muito interessante, que é o ERP. Depois ele nos explica o que significa essa sigla. Pasme, apesar de militar na área das exatas, é um poeta. Por sinal, de grande sensibilidade. Depois ele vai, se ele tiver coragem de falar, ele vai, que ele é muito modesto, ele não queria nem que me falasse isso. Roberto, muito obrigado por ter vindo. Fiz questão de mencionar todo o teu cabedal para justificar o nosso tema de hoje, que é, a rigor, um pouquinho árido. Todavia, muito necessário, em função, como eu falei, do que irá acontecer em termos fiscais que nós vamos ter que enfrentar. Primeiro, queria perguntar para você o que é efetivamente o ERP, essa sigla na qual você milita há muito tempo. Bom, primeiro, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, né? Eu aqui agradeço o quanto você se estrepou para vir até aqui. É a segunda vez que estou em Livros em Revista, né? Logo vai ter um crachá. Já voltou, né? Então, agradeço aí o convite. Tem nada que agradecer. Fico muito honrado. Então, falar um pouco de ERP. Na verdade, ERP é uma sigla em inglês, né? Enterprise Resource Planning, que é planejamento dos recursos da empresa via software, via equipamentos eletrônicos, né? Ou sistemas eletrônicos, para agilizar todo o processo, né? Seja ele de compra, venda, produção, todo recursos humanos, todo o processo da empresa. Do de A a Z, pode-se dizer assim? De A a Z, é isso aí, toda legal. A empresa. Essa que é a ideia do ERP. Então, por isso que forma, né, em relação a essa sigla, forma devido a todo esse, abrangendo todas as áreas, integrando elas principalmente. E existe um tamanho de empresa ideal para isso? Pode ser pequena, média? Hoje você tem softwares, né? São modulares? São modulares e é cabível em qualquer empresa, um tamanho qualquer, pequena, média e grande. Claro que tem que ter um volume suficiente que justifique um pequeno investimento. Se for um volume muito irrisório, realmente não vale a pena. Mas hoje qualquer uma empresa tem preços e valores de implementações
que cabem e tenham essa oportunidade de fazer essa Perfeito. automação, né? Bom, legal. Muito obrigado por ter solucionado essa minha curiosidade. O Bloco K, que você é coautor do livro junto com Marco Cantuária, o Botelho e tudo mais. Qual que é o seu impacto nas organizações? E me explica isso primeiro. Tá. E segundo, se para você se adequar, agora é uma outra pergunta curiosa que te faço, porque também me bate essa dúvida. Bloco K é uma orientação fiscal da Fazenda Federal, certo? Ele permeia pelo ERP ou as coisas se confundem, andam em paralelo? Como é que funciona isso? Tá bom, vamos lá. Vamos falar um pouco do Bloco K. A primeira vez que eu entrei em contato, comecei a buscar as informações do que seria realmente o Bloco K, eu falei, caramba, isso é o que a empresa sempre quis, né? Eu implanto o ERP, implanto o sistema desde 85, né? Sempre dessa... E as empresas que precisam o quê? Controle de estoque. Efetivamente, um controle efetivo do estoque total. Perdas em toda a cadeia do processo. E o Bloco K nada mais do que isso. Claro que o Bloco K, pelo lado do governo, a ideia não é o controle de estoque em si. Primeiro, é o controle da empresa mesmo? Não, o controle fiscal, na verdade. Porque hoje, você imagina uma empresa que fabrica um carrinho de brinquedo que usa chapa de ferro. Esse carrinho pode usar 100 gramas de uma chapa, ela pode produzir um carro de 2 toneladas. O governo hoje, quem é um comércio, ele compra 10 livros, vende 5, tem o controle de 5. Quando isso é indústria, ele não sabe aqui dentro o que acontece. Né? Então, aí você tem uma saída, uma escapatória de sem imposto, saída de nota, meia nota. Essa que é a grande sacada do governo com o Bloco K no primeiro instante. Porque você vai ter um controle desse meio. Então, entrou com documento fiscal, hoje você manipula hoje essa receita de bolo, seja ela como for, e transforma isso. Então, no primeiro momento, o governo já vai ter dentro da cadeia produtiva todo esse controle. Atrás disso vem o quê? Os controles, que é o que a gente está batendo de frente em cima do livro, que é o quê? O controle necessário da empresa ter para fazer o teu custo, né? Para controlar as suas matérias-primas, a sua receita de bolo, todo esse processo. Né? Atrás de tudo isso, requer o quê? Muito controle, muita auditoria de estoque e assim por diante, principalmente na área fabril. Então, tem clientes que estão acostumados a fazer inventários a cada 6 meses, a cada 1 ano, não vai conseguir poder fazer mais. Agora é no dia. Não vai ter que fazer. O fechamento da ordem de fabricação tem que fechar as perdas naquela ordem. Ele não vai poder reportar essa perda ou acumular essa perda durante o período e lançar ela numa outra data. Tem que ser efetivo. Claro que o Bloco K, como ainda está embrionário, vão ter mudanças. Hoje, a maneira que foi lançado, a rigidez que está a norma, ela não te permite nada em relação, você aponta as perdas e acabou. Só que já está saindo outros aditivos, né, em cima da norma, porque ainda praticamente poucas empresas entraram, vão entrar agora uma quantidade um pouco maior em janeiro, ainda está embrionário, então ainda vai ter muita coisa ainda que vai ser lapidada, até pela função das empresas que vão estar entrando. Que é que o governo não... as pessoas tecnocratas que acabam fazendo essa norma não são pessoas de fábrica, não são pessoas de chão de fábrica. Então, não detém o conhecimento de uma perda de produção, como é que eu vou apontar uma perda, né? Então, eu tenho clientes meus na área química, em junho, no frio, a perda é uma, em janeiro é outra. Né? Como é que eu vou reportar isso para o governo? Se uma perda no período é de uma maneira, no período por causa da... Pode parecer uma fraude. Devido à temperatura, né? Pode parecer encarecer uma fraude. E a ideia, pelo que o Marco Cantuária nos falou e pelo que você está mencionando agora, a ideia do governo é justamente essa: controlar tudo que acontece dentro de uma empresa e fora dela, e evitar fraude. Isso. Na verdade é isso. Ou porque seja, os benefícios, faturamento frio, coisa do gênero. Além do próprio faturamento, tem ainda o outro lado das empresas que fazem as coisas corretas e se não fizer devidamente o que o Bloco K precisa, o que compete, vai trazendo problema. Então, fiquei visitando meus clientes o ano passado inteiro,
só falando sobre o bloco K, dando orientações em cima disso. E como é que o pessoal reage? No primeiro momento se assusta, né? Tem o primeiro ponto, que até o Marco Contuário falou, que é a parte da legislação. Pô, eu vou passar as informações do meu produto para o governo, né? Então, tem cliente meu que até na produção já é maquiado a fórmula. Né? Na produção já vai maquiado os componentes, os aditivos que é utilizado. Nós mencionamos o caso dos xaropes da Coca-Cola. Então. É porém, aí eu deixei para o Marco Cantuária responder essa pergunta. Não, mas é por aí, né? Mas o que está na norma, e o que eles estão alegando, na verdade, é o seguinte: hoje tem o modelo 3 de relatório de estoque que compõe isso, só que ninguém acaba não fazendo. Né? Nenhuma empresa acaba não entregando, até por... E agora o que eles estão alegando que não quero mais esse documento em papel, eu quero ele eletrônico. Então ele só está pedindo de uma maneira diferente. Por isso que eu acho difícil você derrubar, falar, não, por algum motivo que agora, não vou entregar o bloco K. Porque hoje o modelo 3, tudo bem, uma pessoa vai ter muito mais trabalho de poder identificar qual é a receita daquele produto. Mas com esse relatório ela consegue identificar, né? Nós temos um costume, né, vamos chamar assim, de que vamos esperar para ver o que acontece, porque pode pegar, pode não pegar. No caso, você tem um capítulo aqui que você referencia o layout. Uhum. O que é o layout, neste caso especificamente? Como na parte do livro ficou mais efetivamente a parte técnica minha, eu fiz o modelo real do que realmente eles têm que entregar eletronicamente. Então, eu partei um código de produtos, de matéria-prima. O layout é o modelo eletrônico que vai ser entregue para o governo. Né? Esse é o layout. O layout da composição dessa escrituração. Você sabe que quando eu li, eu achei que deveria ser algo chão de fábrica. Não é layout. Fábrica, não tem nada a ver. Da escrituração eletrônica mesmo. Né? Então, lá está definido o campo, o tamanho, todas essas informações. E o governo vai disponibilizar esta ferramenta, como, por exemplo, imposto de renda. Você entra lá e vai preenchendo e tal. O governo vai disponibilizar isso ou as empresas vão ter que se movimentar? Por exemplo, vão ter que chegar na porta da RG2, RG2, me ajuda a fazer isso aqui, porque eu não vou... Não. Como é que fica isso? Em relação ao bloco K, que é o SPED como um todo, as empresas têm que entregar isso, na verdade, é mastigado para o governo. Porque dessa maneira, com esse layout padronizado, ele consegue, de uma maneira simples, com uma programação simples, achar algum erro. De uma maneira muito simples. Eu sempre... Né? E você imagine passar tudo assim, por exemplo, em quilos. Né? Então você tem as entradas, as saídas e você consegue rapidamente saber se tem algum material, né? Alguma coisa que está fora dessa quantidade. De uma maneira muito simples. Simples. A partir do momento que entregar dessa maneira, padronizado, tudo isso. Quer dizer, você dá o título de controle de estoque, mas na realidade você controla todo o fluxo das empresas como um todo no país, né? Incluindo aí o comércio. Então. Vai chegar lá, não vai? Primeiro começou com a indústria, pequenas indústrias, ou quem é, como o Cantuária mencionou, quem está catalogado como indústria, tem um termo que eu não me lembro agora. Ou seja, o cara que, por exemplo, só invasa, ele também é caracterizado como um industrial. Vou acrescentar um pouco em relação ao que ele falou, até eu vi através do Cantuária, em relação aos atacadistas. Atacadista. Então é o seguinte, está claro no bloco K o seguinte, quem é comércio não precisa. O que é um comércio? Eu compro um material numa determinada unidade, seja ela litro, unitário, quilo, e vendo na mesma unidade, o mesmo produto na mesma unidade. Não preciso fazer bloco K. Agora, eu sou um importador ou mesmo um atacadista. Compro uma bobina, um galão de 1.000 litros. Invaso isso em unidade de 1 litro. Já industrializou. Já trocou a unidade. Se eu pegar a nota fiscal de entrada, está em galões e está vendendo em litro. Ou comprei em quilo e vendi... Mudou a unidade da entrada, já caracterizou. Tem que fazer uma ordem de produção mesmo, não sendo uma indústria. Tem que fazer uma ordem de fabricação e fazer essa troca de transformação de unidade. Senão o governo não consegue enxergar. A clareza está aí, é a troca de unidade.
Não vai ter que mudar o seu objeto social, ele não vai virar uma indústria. Não, ele vai ser, nesse caso, esses atacadistas são empresas de comércio, só que como eles manipulam, né, não é caracterizado como uma indústria, porque não tem CETES, não tem N obrigações, mas o fato de trocar um invase, se trocar a unidade, se ele comprar em exemplo, em empresas que compram enxape em quilo e vendem em metro quadrado, já vai ter que fazer. Porque o governo tem que enxergar essa troca de unidade, nem que seja o mesmo produto. Você entende que ele, nessa ele pode estar, claro. a pessoa pode estar mudando. Então ele tem que saber, 1 quilo, quanto refere 1 metro quadrado, quanto refere em quilo. Essa é que é a estrutura desse produto. E aí ele vai fazer essa conta. Entrou 1.000 quilos, vendeu tantos quilos, bateu essa conta. Essa que é, Aí começa a complicar mesmo. E aí tem as perdas. A ideia não é complicar, né? A ideia não é. Nesse ponto não é complicar, a ideia é arrecadar, né? Você foi direto ao ponto. A ideia, Eu acho que a ideia é fechar. Se bem que olhando pelo lado positivo, você dentro de 1 ano ou 2, a partir de quando tudo estiver sob a égide do Bloco K, você vai ter efetivamente um quadro de produção nacional, não vai? Sim. Tanto de importação quanto de exportação. Ou seja, a fabricação em si, quanto o chão de fábrica produziu, quanto que ele vendeu, quanto que arrecadou, quanto sobrou, porque aí você tem um lance de gestão também. Quando nasceu a ideia do livro, que foi na prolesta da CESP Sul, foi essa. A gente levou a ideia do Bloco K como uma melhoria de gestão. Essa que é a ideia. Né? Se a empresa não tem nada que atrapalhe fiscalmente, está fazendo as coisas corretamente, ela tem que entender isso como uma boa gestão. Quem não quer ter o estoque controlado, saber as perdas, saber quanto que cada produto consome efetivamente. Se o seu comprador está comprando bem. É isso aí. Se não está tendo perda na produção, né? E aí vai. Em história de produção, em termos de perda, é a pior coisa. Então, a dificuldade maior vai ter em relação às perdas. É isso que eu vejo como maior dificuldade. Então, eu falei, produtos químicos, como dificuldade? Tem volatilidade. Então, de você estar identificando, né? Controlando e apontando essas perdas. As grandes, por exemplo, empresas que fabricam essências e tal. Qualquer produto que tenha uma grande variação no consumo, na ordem de fabricação, no consumo, vai ter essa dificuldade. Vai ter a grande dificuldade. E aí, naturalmente, né? Sem fazer um jabá aqui, o sistema ERP que você produz auxilia nisso. Eu vou falar para você, praticamente vai precisar, não tem como. Não tem como fazer isso humanamente possível fazer na mão. Por isso até que as empresas do Simples, pelo menos por enquanto, elas não estão obrigadas. Aliás, né? Então, já está sendo obrigado? Não é a partir do ano que vem, né? É por valor... Não, já teve algumas empresas que entraram esse ano. Ah, já? Já, grandes empresas. E já que você entrou, e vocês não precisa mencionar nome, você deve saber quais são. Qual está sendo o resultado disso? Então, eles estão ajustando a norma. Já saíram mais umas 4, 5 novas atribuições dentro da norma. Uma é o desmanche, não estava previsto. Então, imagine que, por exemplo, eu fabrico um carro e por algum motivo eu tenho que desmontar ele, seja ele o que for, por qualidade. A norma não previa isso. Pegaram isso devido já a essa primeira entrada, entendeu? Essas primeiras empresas. Então, já tenho agora normas, capítulos específicos para o desmonte do negócio. Então, eu monto um motor e por montei uma produção de 100 motores. E acho algum problema, eu tenho que fazer esse desmanche. Já gerei essa ordem, mandei para o governo que produzisse esse motor, certo? Já escriturei isso. Tem que fazer uma contra-ordem. É isso aí. Então não estava previsto. Quer dizer, agora começou a aparecer nessas primeiras empresas. Mas tem um detalhe, essas dificuldades. Mas é gozado, apesar de você ter feito um motor, você produziu um motor e teve que desmanchá-lo, as peças que estavam inerentes ao motor, que o faziam funcionar, e por algum motivo teve que ser desmontado, as peças continuam lá, você não jogou fora? Não, então, mas eu tenho que voltar lá para o estoque. Certo. Então, mas não tinha um documento para fazer isso. Só tinha um documento para produzir. O eletrônico lá, o layout. Sim, entendi. Não tinha um layout para desmontar. Mas é cabível dentro de uma produção acontecer isso. Só que, claro,
se pensa só numa maneira natural e simples. Como é que, né? então, naturalmente, você vai ter que ter um ajuste de peças que você teve que descartar. O setor de, como é que é, de análise de produtos? De qualidade. De qualidade. Uhum. De qualidade, ó, tem esse lote aqui, já era. Ou 15 de Então, 20, já era. É isso, esse apontamento na primeira instância... Não estava previsto. Não, era dentro da ordem. Então, eu vou abrir uma ordem de 100. Quebrou alguma coisa, naquele lote de 100 você descarta duas peças. Mas se a ordem já foi, demorou, não, então, quero o caso. Demorou 6 meses. Quero o caso. Então, e outra, tem manufaturas, então, ponte rolante, demora 2 anos para produzir. Como que isso acontece, entendeu? Então tem um monte de coisa, que a norma ainda vai se adequar ainda a tudo isso. E nessa adequação pode ser que alguma coisa escape, né? Ah, com certeza, com certeza. E escapa porque justamente a norma já não prevê, né? Já justamente essa de desmontagem foi agora. Bom, já aconteceu. Como eu disse da vez anterior, todos nós, pequinautas ou qualquer pessoa, trabalha em algum lugar, tem algum tipo de militância, faz algum tipo de atividade, exerce alguma atividade. E, queira ou não queira, nós estamos envolvidos com industrialização. A indústria é o que efetivamente movimenta o país, a roda econômica. Então, por mais que pareça esse assunto árido e que está sendo muito bem encaminhado pelo Roberto, nós vamos precisar entender como isso funciona, porque isso vai chegar no comércio, obviamente, presumo. Porque a ideia é enredar todo mundo, fazer uma malha só para que... É o Big Brother. Uhum. Eu sei o que vocês fazem, olha atenção, hein? Eu estou aqui, estou te olhando, não é por aí. Em função desse meu discurso bobo aqui agora, algum aconselhamento para o empresariado nacional? Uhum. Porque há pessoas que eu já tive esse isso é bobagem, isso não vai pegar, sabe? Parece vacina, pega, não pega, ou coisa do gênero. O que você, dentro do âmago empresarial que você convive, qual é a mensagem que você pode deixar para o empresariado nacional, particularmente industrial, no tocante ao Bloco K? Por favor. Bom, primeira coisa é não imaginar que o governo vai adiar. Né? E um processo desse controle ele é demorado para fazer uma implementação correta e Quanto efetiva. tempo, já que você falou em tempo? Então vai depender o nível, do tamanho da empresa. O tamanho da empresa, o uma nível. Empresa média, 100 funcionários. No mínimo 6 meses. 6 meses? Então já tem empresas que não vão estar dentro do Bloco já K. não vão estar, já não vão estar, já não vai estar tempo. É aí que não pega, né? Tem que prorrogar. Não, então, mas aí é que não vai prorrogar. Não posso garantir. E qual é a sanção? Eu acho difícil, porque nós já estamos agora, não prorrogou com as empresas de janeiro, entraram as grandes. Estamos em novembro. Né? Então, já está muito em cima. Já se fosse prorrogar de janeiro, eu acredito que o governo já devia ter lançado alguma informação Quais são ou serão as sanções por você não estar habilitado à utilização do Bloco K? Eu não sei te dizer quais são as sanções, o que a está entrega previsto do SPED. Está previsto Está previsto, sim, porque é um documento fiscal que é obrigatório. Eu não perguntei isso para o Cantuário, mas é óbvio que alguém tem que saber. Sim, eu não sei qual é. Eu sei que tem valores de faturamento, tem... Bom, no teu livro tem, Uma coisa tem entregar, outra coisa é entregar corretamente. Então, cada passo disso tem uma sanção diferente, né? Agora, em relação aos empresários, pegar o Bloco K como uma melhoria de processo, não ver o Bloco K como um inimigo. Uma sanção. Né, como um inimigo, então pegar, e realmente porque é importante você controlar o estoque, é importante você saber as perdas, porque é importante saber seu custo. Se você não tem o teu controle de estoque efetivo, você não tem seu custo. Então é importante fazer esse controle, né, por esse lado. E aí, de regra, tá acompanhando quando que realmente cada empresa ou quando que a empresa vai ter a obrigatoriedade e se preparar antes. No mínimo com planejamento de 1 ano, no mínimo, para ter o sossego. Por quê? Eu não posso estar validando em janeiro. Eu tenho que estar, as empresas de janeiro já tem que estar teste, tudo isso no mínimo 3 meses antes, fazendo um paralelo, né? Para realmente entregar em janeiro o efetivo. Então, é nesse momento que você ainda não tem a obrigatoriedade, é que você vai poder ajustar a sua casa, fazer os testes
efetivo, criar as coisas que você precisa e assim por diante. Então, é lento e demorado, né? Porque consiste em muito controle, em muita gestão, treinamento interno, né? Mesmo não tendo obrigatoriedade, né? Uma vez em Manaus, isso lá há 20 anos atrás, estava implantando o ERP numa fábrica de televisores e a gente chama o índice de acuracidade de estoque. O que é o índice de acuracidade de estoque? Quantos itens eu tenho de cada item no sistema de gestão, no ERP, que é o que vai ser escriturado no caso do bloco K, e quanto tem no físico. Aquela época estava dando 60%. Parava a fábrica toda hora porque não tinha um item devido, não tinha um saquinho plástico. 1000 pessoas paradas porque não tinha um saquinho plástico. Então é um índice que tem que sair buscando, né, esse índice. Agora o governo está falando para as indústrias, olha, vocês têm 100% de acuracidade, que não é verdade. Né? Qual é a acuracidade de uma empresa? Nenhuma dá 100%. É um sonho, só que o bloco é um sonho, K, é um sonho. Só que o bloco K já é premissa. É 100%, porque você não vai... se sumir material, tem regra para isso. Eu tenho que fazer um boletim de ocorrência, né, tirar uma nota fiscal, pagar os impostos disso. Então tem tudo exportado. Então não pode aparecer material, nem pode sumir material. Muito sério. Porque hoje você tem o ajuste de estoque. O RP vai no RP, sumiu. Vai lá, altera. Certo? Agora o tributo não é assim. Você tem uma legislação para sumir o material. E cada produto tem um tributo diferente. Diferente. Perda, não, você alega uma percentual de perda, né? Tudo isso tem a legislação por trás. Então eu tenho um cliente meu que tem um bloco que ele consome esse bloco, é 20% só do material que fica. 80% é perda. Nossa. É natural, é de processo produtivo. Então, cada processo produtivo vai ter essa... Né, ele usina essa peça, né? Imagine um bloco, ele vai usinando, fica uma minhoca. Agora, do extrato, que já tem os lados positivos que nós já falamos. Agora, o que sobra de benefício disso é a clareza, né? Sim, em termos de gestão, é o sonho de consumo. Né? Em termos de gestão de materiais, planejamento e controle de produção, é o sonho de consumo. Ter a acuracidade de estoque em 100%. Só que isso é utopia. Quer dizer, será que é utopia? É utopia, claro que depende do processo. Claro, processo simples, com 4, 5 peças montadas, você tem um grau muito mais simples de ter controle. Agora você pega empresas maiores, produtos químicos, né, reagentes, como que você falou, Não, mas esse é um caso pontual. E aí vai, chapa, vai ter corte, vai ter perda, usinagem, cavaco, entendeu? Para cada processo vai ter um diferencial de facilidade ou não de controle. Por exemplo, né? Uma editora que consome tinta, que consome... Tem uma perda miserável também, as aparas. Aí você não vai mais poder jogar fora, tem que pesar e falar, olha, sobrou tanto. É isso aí, tá é isso aí. É isso aí. No processo gráfico é uma industrialização. Então, entrou papel, entrou tinta, saiu. Qual é o produto? O livro. Livro do bloco K, vai tanto de... Quantas gramas em cada livro? Quantas gramas? Isso vai longe. Quanto vai de tinta azul? Esse é o que está escrito na lei, né? Putz, vida. É um negócio monstruoso. É toda a especificação daquele produto. Quer dizer, o legado, uma palavra que está todo mundo usando agora, e eu vou usar também, é um chavão. O legado disso é para a próxima geração, muito boa. Se efetivamente, realmente conseguir fazer esse controle, só que para as empresas pequenas vai ter um custo alto, né? Na verdade, para ter esse controle vai ficar mais caro do que o molho, né? Aquela história. Vai ficar caro para você mensurar, né? No primeiro momento, né? Às vezes até para manter, né? Para mensurar aquilo, eu tenho que estar pesando. É uma coisa que você não pesava. Às vezes é um peso insignificante. Bom, vai ter que adequar, né? Então, não vai ter... Mas não isso, tem uma medida você acha que isso vai aumentar custos, não? Para as empresas, sim. Porque vai ter que ter um sistema ERP. Se vai aumentar custo para a empresa, vai aumentar para o consumidor. Sim, obviamente, é uma cadeia. Pô. Sim, é uma cadeia. Em relação a vai aumentar, não digo diretamente, porque eu vejo pelo lado bom. Ela teria que ter aquilo. É lógico. Então, não sei como essas empresas estão fazendo composição. Então, eu vou formar o preço do livro, eu preciso saber quanto vai de folha, quanto vai de tinta azul, quanto vai de tinta... Certo? Para mim, formar o preço. Começa daí. Se eu tenho que formar o preço, depois que eu começo a produzir, eu tenho que saber se está gastando aquele preço, está consumindo aquilo que eu coloquei inicialmente, para a variação do meu preço. Nossa.
Bom, mas em resumo também é o seguinte, o bloco K deve ser visto, no melhor dos modos, como um aliado a médio e longo prazo. Do industrial, principalmente. Em relação, primeiro, é um remédio amargo, não tem volta, certo? Vai ter que fazer, então é uma obrigação. Certo. Então é que nem você fazer qualquer coisa na parte fiscal, é obrigação. Claro que uma obrigação você pode tratar ela de uma maneira gerencial, que é o caso. Trata daqui, eu tenho que fazer, mas já que tem que fazer, vou aproveitar que tenho que fazer e vou levar isso para o lado gerencial, né? Torna o quadrado redondo, ponto e basta. Isso aí. Para ele rodar. É isso aí. Meu caro. Problema de custo. É isso aí, meu caro. Roberto Júcio Júnior, muito obrigado. Sei que você deixou os teus compromissos na RG2 e eu agradeço muito, agradeço ao teu sócio por ter tirado a bola de ferro para você sair. Obrigado mesmo. Mais uma vez, os Speakinautas receberam instruções valiosíssimas que deverão refluir aí em atos positivos. Muito obrigado mesmo por ter vindo e se houver depois desse bloco vai o quê? O Y? Então, vai saber onde vai parar. Né? Eu falei que não ia fazer mais livros, agora vamos ver onde vai chegar a letra, né? Não vai dar tempo para você declamar nenhuma poesia, sinto muito. Ufa, ainda bem. Mas o lance da poesia é interessante, né? Como é que você ganha sensibilidade tanto com tantas coisas assim concretas que você utiliza, ainda acha um tempo para a poesia? Tem que ter outras coisas, né? Eu pinto quadro, faço outras coisas também, hein? Pinto sete, faço um e um. Valeu, Roberto, muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Pessoal, até a próxima, muito obrigado pela atenção, pela graça da paciência que vocês têm e até a próxima. Felicidades, tchau, tchau.